Oi, eu sou a Luísa, professora de artes, e na aula de hoje nós vamos aprender sobre fauvismo, expressionismo e cubismo. Nós oficialmente agora estamos estudando o século XX, o começo da Idade Contemporânea. E nessa primeira metade aconteceram muitos movimentos. Os artistas que mais se destacaram às vezes possuem uma produção que permeia mais de um movimento, mas eu vou citá-los aqui nos seus movimentos principais. O fauvismo, ele deriva principalmente daquela tartaruga ninja do pós-impressionismo, o Paul Gauguin. Lembra que ele tem umas cores muito fortes? Aqui no fauvismo, os artistas vão elevar essas cores ao extremo de tão fortes e vivas e vibrantes que eles vão pintá-las. O principal nome desse movimento é o Henri Matisse, mas também nós podemos acompanhar o André Derain. Lógico, existiram outros artistas também nesse movimento, mas esses dois são os principais, sendo o Matisse o líder desse movimento. Por que chama fauvismo? Fauvismo deriva da palavra fauves, que quer dizer feras em francês. Os críticos, lembra daquele cenário dos grandes salões? Achavam tão agressivas essas cores que eles deram o nome de feras. Porque realmente, repara numa pintura fauvista, não é algo feroz. Eles não têm medo de usar as cores. E o Matisse tem alguns quadros dele que a mesma cor do teto, do chão e da toalha da mesa. O que muda são alguns arabescos, alguns contornos, e é tudo muito vivo, tudo muito cheio de tonalidades, de objetos. Eles faziam esses quadros mais cheios, mas também existem quadros de cor pura, como esse quadro aqui da dança. É muito curioso como eles continuam usando as perspectivas da teoria das cores a seu favor. Então eles fazem os estudos deles, eles colocam uma cor do lado da outra porque eles sabem que vão dar determinada sensação, e isso é muito divertido para eles, por isso que eles exploram muito todo esse universo das cores. Já no expressionismo, a gente vai na vertente contrária. Se por um lado a gente tinha o fauvismo que ele era todo alegre, o expressionismo ele era muito triste. Porque pelo nome a gente já consegue perceber, eles expressavam toda a angústia, tudo de ruim que estava acontecendo. Lembra do romantismo e do realismo? Que eles usavam a arte como um escape para desabafar tudo o que estava acontecendo? Aqui a gente continua dessa forma. Eles usavam a arte para retratar as coisas de ruim que estavam acontecendo. Por exemplo, se a gente trazer o expressionismo para os nossos dias de hoje, o que um pintor expressionista vai pintar? A guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, algum surto de epidemia, de doenças, as queimadas que a gente teve na Amazônia, que tem no Pantanal. Então ele sempre vai estar dando um palco para tudo aquilo de ruim que está acontecendo, numa forma de escancarar para a sociedade que aquilo se faz presente no nosso dia a dia. Então eles vão tratar de temas com uma certa angústia, com uma certa agonia, vão trabalhar também traumas de certa forma, exploração. E nós temos 3 nomes principais aqui para esse movimento, que é o Franz Marc, o Ernest Kirchner e o Edvard Munch. Esse quadro do Munch, o grito, vocês com certeza já viram em algum momento da vida de vocês, mas repara como que esse fundo tem umas manchas escuras, sabe? Algo de bom não está acontecendo. Os quadros impressionistas têm esse peso maior neles. E por fim, nós temos o cubismo, que foi derivado diretamente do outro tartaruga ninja, o Paul Cézanne. E aqui eles terminaram de geometrizar tudo. Os nossos 2 nomes principais são o Georges Braque e o Pablo Picasso, também muito famoso. Mas a gente também tem o Juan Gris. A gente consegue dividir o cubismo em 2 movimentos, o sintético e o analítico. E eles basicamente vão dividir tudo num plano só. Sabe quando a gente vai montar na escola uma pirâmide ou um dado que vem tudo planificado, a gente tem que recortar, dobrar e colar? Eles faziam o caminho inverso. Por exemplo, eles pegavam aqui um rosto e desenhavam no quadro de todos os lados. Então, você via esse lado e esse lado ao mesmo tempo no quadro. E essas 2 fases do cubismo organiza a produção
exatamente no que a gente consegue ainda entender o que é algum tipo de figuração e no que já vira completo abstrato, porque eles começam a geometrizar tanto a figura que tem uma hora que você nem entende o que está pintado ali dentro. Aqui no cubismo também eles começaram a inovar, colocando a técnica da colagem também. Então eles usavam alguns pedaços de jornais, de papelão, de papel mais colorido ou com uma textura diferente, tudo para incrementar na pintura. É importante pontuar que, como as gravuras japonesas influenciaram no Art Nouveau, e também, de certa forma, eu esqueci de comentar na outra aula, influenciaram a produção do Van Gogh, aqui as máscaras africanas influenciaram completamente a produção do Picasso. O Picasso foi um artista que viveu muitos anos, ele foi polêmico, né, como pessoa, não foi uma pessoa muito boa, mas ele passou por várias fases da pintura dele. A fase da pintura azul, a fase rosa e a fase cubista foi a que mais se destacou. Mas uma coisa que ele falava que eu acho muito interessante é que para você conseguir inovar nas artes, para você ignorar as regras, que era o que praticamente todas essas vanguardas modernas faziam, né? Eles olhavam para o academicismo e falavam, não concordo com isso daí, vou fazer do meu jeito, e traziam uma forma inovadora de administrar o feitio da arte. E ele falava que para você desfazer a regra, você tem que dominá-la. Então, não é porque o Picasso faz uns quadros meio estranhos assim, que ele não seja um bom pintor. Muito pelo contrário, ele só chegou nesse patamar porque ele teve muitos anos de caminhada. Ele domina o claro e o escuro, ele domina a volumetria, as composições, as proporções, ele domina tudo isso. Mas tem uma hora que a criatividade fala mais alto do que as regras. E foi isso que guiou todos esses artistas. Então, a partir das máscaras africanas, o Picasso pinta as Demoiselles de Avignon. Depois disso, a vida dele nunca mais foi a mesma. E as produções ficaram cada vez mais históricas. Um outro quadro muito importante do Picasso é Guernica, que retrata a guerra na Espanha. Tem alguns lugares que falam até que é o quadro mais importante do século XX. E ele costuma cair bastante nos vestibulares. O Picasso só usou cores neutras nesse quadro, né? Só tem branco, preto e cinza. Então é comum que ele seja chamado de acromático, por não apresentar nenhuma cor. A gente tem que o preto e o branco são a ausência e a união de todas as cores, né? Dependendo do jeito que você leva a cor, como pigmento, seria o CMYK, ou como luz, que seria o RGB. Mas o cinza é o meio termo entre o branco e o preto. Por isso que a gente classifica a Guernica como um quadro acromático. A, no sufixo como negação, ele não tem cor. Porque como que o Picasso vai retratar uma guerra colocando cor? Não faz sentido. E o curioso desse quadro é que diante de tudo isso que está acontecendo, tem um pontinho de esperança, que é essa flor bem discreta e singela no cantinho do quadro, que faz toda a diferença numa narrativa tão pesada quanto essa. Então, retomando brevemente, hoje nós aprendemos sobre fauvismo, expressionismo e cubismo. Inauguraram o que nós chamamos de vanguardas europeias. O que é uma vanguarda? É aquela linha de frente que vai no começo do exército e colocando à disposição de entrar em contato primeiro com o inimigo. Foi isso que todos esses movimentos fizeram, né? Nas próximas aulas eu vou falar de outros. Mas no sentido de se colocar na frente e quebrar com as regras do academicismo, a quebrar com as regras que os grandes salões impunham, que a sociedade impunha. Porque isso só servia para cortar as asinhas da criatividade, da imaginação e da inovação. E a arte é muito mais do que regras. Isso daqui a gente vai ver cada vez mais nas próximas aulas. Essa então foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!